Alberto e pessoal, a gente vai falar de presente, de passado e de futuro, né? Então, antes de falar de futuro, eu queria mostrar para vocês esse vídeo que é de 1995, gente. Olha só, faz 27 anos esse vídeo e vocês vão tentar entender aqui um pouco do porquê que eu estou mostrando esse vídeo para vocês. Isso é o Bill Gates falando há 27 anos sobre a internet. What about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. So Right. everybody can have their own homepage. Companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. All right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. And then you can That's come the back a RAM year thing later. you talked about earlier. Yeah. Do tape recorders ring a bell? Yeah, I just don't know. What can you, just knowing me, the little you know me now, what am I missing here? What do I need? Well, if you want to learn about Então, pessoal, é muito interessante esse vídeo, porque ele é de 27 anos atrás, quando a internet estava saindo aí na capa da Veja, né? Ou seja, como a grande novidade, né? E existem realmente pessoas que não acreditam nessas grandes novidades, e a gente muitas vezes acha, isso aí é só mais uma dessas novidades que vão aparecer e daqui a pouco vai desaparecer. Só que, como a gente sabe muito bem agora, 27 anos depois, a internet é algo que veio para ficar. Até pelo fato da gente estar aqui fazendo esse evento pela internet. Não fosse a internet, a gente não estaria aqui agora fazendo esse evento exatamente pela internet. Então eu quero fazer o seguinte, vamos vir lá de 1995 para agora, 2022, e a gente vai imaginar o que podem ser essas grandes novidades que estão surgindo agora e que muitas vezes na nossa cabeça a gente está deixando para depois. Vamos deixar isso para depois, porque isso é algo que não vai me impactar de forma alguma. E eu quero trazer isso para vocês porque eu gosto de tentar prever o futuro. Eu acredito, na verdade, que existem dois tipos de futuro. O futuro que acontece mesmo se você não fizer nada de diferente. Por exemplo, amanhã pode chover ou pode fazer sol, independente das minhas ações hoje. Mas existem os futuros criados, né? Os futuros possíveis que a gente cria, principalmente eu que trabalho com tecnologia há 22 anos, a gente cria tecnologia. Então, os criadores do futuro somos nós, né? Você é o criador do seu próprio negócio como empreendedor. Então, se você quer criar o seu futuro, você vai olhar para frente e vai criar. Em 2018, eu escrevi esse artigo aqui, em maio de 2018, e aí você pode pensar, nossa, Fábio, mas em maio de 2018 você já estava falando de pandemia, mas como assim, 2 anos antes da pandemia, já estava citando esse termo? Pois é, só que não era a pandemia do Covid, né? Era a pandemia na era digital que a gente vive, e eu acredito que a consciência digital é exatamente o remédio, a vacina que a gente tem sobre essa pandemia, desse roubo da nossa atenção que a gente vem tendo no mundo digital. São muitas informações que a gente recebe o tempo todo, muitas vezes a gente não sabe direito o que consumir, o que ler, e é um pouco disso que eu vou falar para vocês também. Uma outra coisa que eu já gosto desde antes, esse vídeo aqui foi em 2018 também. Então, bem antes do metaverso, né, da empresa que se chamava Facebook, anunciar que estava se chamando Meta, e o grande conceito do metaverso surgir, eu já estava aí de cabeça para baixo, literalmente, nesse ambiente de realidade virtual, para testar, para experimentar, para entender como é que essas coisas funcionam, porque eu tenho muita certeza que isso vai mudar o nosso futuro, assim como a internet já mudou. E hoje em dia o metaverso ele já veio para ficar, né? O Alibaba já está fazendo um ambiente de compras dentro do metaverso,
dentro da realidade virtual. Então você já consegue entrar numa loja, olhar para um produto e comprar esse produto simplesmente olhando para ele, né? Eu gosto muito desse exemplo também do mundo do varejo, mundo de compras. Já imaginou você poder provar uma roupa numa realidade aumentada? Muita gente não compra roupa ou coisas para vestir pela internet, porque não sabe se quando chegar vai ser do tamanho, como é que vai ficar em mim. Então, muitas vezes a gente precisa experimentar para poder saber se eu quero comprar. Esse ambiente de realidade virtual que também vai mudar drasticamente o mundo dos negócios imobiliários. Eu recentemente fiz uma reforma no apartamento e seria incrível se eu pudesse ter o ambiente do meu apartamento assim, visível para mim antes mesmo de fazer a reforma. Então você imagina a transformação que vai acontecer, na verdade, que já está acontecendo no mercado imobiliário com todas essas tecnologias. E os carros autônomos, né? O nível do carro autônomo, ele varia, né? O primeiro nível do carro autônomo é um carro que pelo menos ele consegue frear sozinho, né? Então essa frenagem automática já é uma funcionalidade que ajuda bastante e consegue salvar várias vidas. E o carro totalmente autônomo, onde você simplesmente entra e diz para onde você quer ir, é a grande novidade do mercado aí automobilístico também. E já tem no Brasil, viu, pessoal? Esse carro aqui é um Tesla que foi visto na Imigrantes em São Paulo. Então, o motorista estava deitado, dormindo, enquanto o carro estava dirigindo sozinho lá na Imigrantes e o cara dentro do carro deitado dormindo. Ou seja, já chegou. Esse futuro já chegou. Não tem como a gente fugir dele. Ele já chegou e ele já está aqui. Esse é o Harari, né? Se você já leu alguma coisa sobre o Harari, vocês vão entender que ele é um historiador futurista. Mas como assim? O cara entende de passado e de futuro? Pois é. Ele escreveu vários best-sellers, os 3 livros dele são best-sellers. O primeiro é o Sapiens, depois é o Homo Deus, e o terceiro são as 21 lições do século 21. E uma outra tendência que o Harari fala bastante também é o dataísmo. Nossa, o que é isso, Fábio? Dataísmo? Pois é, o que acontece? Ele diz que antigamente, quando a gente queria saber de alguma coisa, tomar uma decisão na nossa vida, a gente pedia ajuda ao teísmo, né? Ou seja, a gente pedia ajuda a algum líder religioso, a gente ia para um padre, ou qualquer que seja a sua religião, você ia a um líder religioso e pedia um conselho, né? Será que eu posso tomar essa decisão? O que você acha dessa decisão? Ler as escrituras religiosas. Esse era o mundo do teísmo. Depois a gente começou a mudar para o mundo do humanismo, onde existe muito aquela coisa de olhe para dentro de si, né? Observe as suas emoções. E aí veio o conceito da inteligência emocional, né? O que é o quociente emocional, que é importante entender as nossas emoções. E aí vem agora o dataísmo, ou seja, a gente pergunta para o Google, né? A gente pergunta muito para o Google sabe dos nossos dados, e aí você pergunta para ele alguma coisa, ele responde, e você vai e faz o que o Google falou. Aí você acabou de pensar agora, mas eu não sou assim, Fábio, eu não faço o que a internet me diz para fazer. Será que não? Será que não mesmo? 35 mil é o número de decisões que a gente toma todos os dias. São muitas decisões, né? Você lembra das 35 mil decisões que você tomou ontem? Acho que eu não lembro nem de 35, quanto mais de 35 mil. O que acontece é que a gente toma decisão usando o nosso cérebro rápido. Se eu for no Google agora e digitar tendências, o Google vai me dar 130 milhões de resultados. E o que acontece, pessoal? 9 em cada 10 pessoas clica no resultado da primeira página do Google. Quem está falando isso não é o Fábio, quem está falando isso são os dados. Então, eu comecei a pensar, será que quem tomou essa decisão fui eu ou será que foi o Google? Quando eu coloco num GPS para eu ir de um ponto A para o ponto B e eu sigo aquele GPS, quem está tomando aquela decisão sou eu ou é o GPS? Claro, o GPS ele ajuda, porque ele sabe do trânsito, ele sabe como é que está a avenida que está interditada, mas será que a gente deveria seguir a tecnologia totalmente assim, sem questionar, sem um pensamento crítico? E é isso que eu quero trazer, gente, porque esse pessoal aqui, esses turistas que estavam na Austrália, eles seguiram o GPS e acabaram entrando dentro do oceano. Ou seja, você segue o seu GPS, você acaba dentro do oceano, vem uma pessoa resgatar você, você fala, mas eu só estava seguindo o meu GPS.
né? Quando você está assistindo vídeo na Netflix, né, filmes, séries, você assiste uma série, aí aparece lá, próximo episódio em 5, 4, 3, 2, 1, e você assiste. Então, o que acontece? Você está tomando uma decisão fazendo nada. Eu chamo isso das decisões Capitão Nascimento. Sabe o Capitão Nascimento que falava pede para sair? Então é a decisão que você já tomou e você precisa pedir para sair dela. Então começar a assistir o Netflix é uma decisão que você já tomou e você precisa pedir para ele parar de mostrar os próximos episódios para você. Senão você vai continuar assistindo. Né? Tem um livro muito incrível que eu queria sugerir aqui, que é de onde eu tirei várias dessas ideias, que é o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele é o livro do ganhador do Nobel, o Daniel Kahneman, e lá ele diz que dessas 35 mil decisões que a gente toma, a grande maioria a gente toma de forma inconsciente, usando o nosso cérebro rápido. E o que acontece nessas decisões inconscientes? Elas podem ser decisões erradas. E eu que trabalho com tecnologia, eu comecei a me questionar quantas dessas 35 mil decisões são decisões digitais, decisões que a gente toma usando a tecnologia, que a gente toma dentro do mundo digital. E aí eu comecei a observar essas notícias, e aí eu vi essa notícia que a Amazon, gente, patenteou o que eles chamam de entrega antecipada, para enviar compras para você antes de você comprar. Então imagina, você está na sua casa, chega um pacote, né? Interfonam para você, tocam sua campainha, chegou um pacote da Amazon de um produto que você não comprou, mas você queria comprar. E eles sabem que você queria comprar. Então essa decisão foi uma decisão que foi tomada por você sem você saber que ela estava tomando. Uma decisão de compra. Então se você é um empreendedor hoje que vende alguma coisa, você já imaginou se você conseguisse descobrir quem são as pessoas que querem comprar o seu produto? Porque o mais incrível aqui não é simplesmente mandar o produto para casa da pessoa. É mandar o produto que a pessoa quer comprar, que ela já queria. É como você entrar num carro desse da Tesla e levar a pessoa para onde ela já queria ir, né? É quase que ler a mente do ser humano. É um negócio meio Black Mirror, né? Não sei se vocês já assistiram, mas tem uma série na Netflix que chama Black Mirror, que é bem futurista. E o que eu comecei a enxergar foi ela nem tá muito futurista, né? Ela tá presentista, porque quase tudo que tá mostrando no Black Mirror tá acontecendo agora. Esse cara acordou e ele tá aí, ó, escovando os dentes no espelho, esse espelho inteligente, né? Eu lembro há uns 25 anos atrás, quando se falava que um dia as TVs seriam inteligentes, eu achava, nossa, mas como é uma TV inteligente? E agora a gente sabe como é, né? Inclusive, eu trabalhei numa empresa que chama ThoughtWorks, exatamente sobre transformação digital, e um dos projetos que eu falava bastante da ThoughtWorks, que me orgulhava muito, era esse espelho inteligente, um Smart Mirror. Um espelho onde você fala com o espelho e ele interage com a sua conta bancária, foi uma parceria com um banco de Singapura, e você consegue fazer transações bancárias falando com o espelho enquanto você está escovando os dentes. Já imaginou? Alexa, start the bank. How can I help you today? Alexa, show me my balance. You have $3,390 in your current account. Pois é, gente, a transformação digital realmente já chegou. E eu queria falar para vocês que eu tenho muita assim felicidade de fazer parte disso, porque eu sou de uma cidade do interior da Paraíba, né? Isso aí sou eu, no lado esquerdo. Essa cidade chama Pombal, ela fica no interior da Paraíba, a 370 quilômetros de João Pessoa, 30 mil habitantes lá, eu cresci nessa cidade. E eu tinha esse sonho, né, de desbravar o mundo. Eu criei esse sonho quando, na década de 90, uma farmácia, que era a farmácia do meu padrasto, foi informatizada, né? E aí eu falei, eu quero trabalhar com tecnologia. Um computador apareceu lá no balcão e isso me encantou e eu queria trabalhar com isso. Eu fui para João Pessoa, depois eu fui para São Paulo, né? E aí acabei indo morar na Austrália. Morei na Austrália 8 anos, como o Alberto falou aí para vocês. E lá, gente, esse meu cérebro rápido, ele também foi testado várias vezes. Porque se eu perguntar para você agora alguma coisa sobre a Austrália, é muito provável que venha canguru na sua cabeça, assim como eu geralmente faço nas minhas palestras. Isso é exatamente o nosso cérebro rápido funcionando.
E lá do outro lado também, eles também têm o cérebro rápido sobre o Brasil. Muita gente achava que eu jogava futebol e eu sou péssimo de futebol. Muita gente achava que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Mas eu também achava que Sydney era a capital da Austrália, né? Ou seja, quando eu fui para lá, eu também estava enganado com esse meu cérebro rápido que comete muitos erros. E falando em cérebro rápido, meu nome é Fábio e aqui no Brasil tem muitos Fábios. Só que lá na Austrália, gente, toda vez que eu falava que o meu nome é Fábio, o pessoal começava a rir. E eu não sabia por quê. Porque eles estavam fazendo uma conexão do cérebro rápido deles. E lá na Austrália tem um cara que chama Fábio. Ninguém coloca o nome da galera de Fábio, porque tem um cara que é Fábio e todo mundo conhece ele. Como se fosse no Brasil o Pelé. Você fala Pelé, a gente pensa no jogador de futebol. E lá, você fala Fábio, todo mundo vai pensar nesse cara aqui. Então, quando eu falava que o meu nome era Fábio, todo mundo começava a rir por isso. E eu até tentei, né? Tentei bastante ficar parecido com ele, mas fica difícil. O máximo que eu consegui foi mais ou menos isso. Cheguei a alguma coisa próxima do Fábio, mas ficou ainda muito longe. Pessoal, eu falei para vocês de um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de um ganhador do Prêmio Nobel. Vocês devem estar pensando, nossa, o que isso tem a ver, Fábio? Isso tem a ver que a psicologia, né, é algo que tem a ver com comportamento humano. Muita gente me diz, Fábio, o que tem a ver psicologia com o mundo digital? Será que eu vou fazer terapia agora? Não tem nada a ver com terapia. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é a psicologia cognitiva e por que eu uso isso para explicar as nossas decisões no mundo digital. Existe uma teoria, né, de toda a psicologia dentro do conceito de psicologia. Existe a psicologia cognitiva e a economia comportamental, ela usa a psicologia cognitiva para explicar as nossas decisões. Então, eu sempre quis muito aprender como é que eu tomo decisões e como é que eu posso influenciar outras pessoas a tomarem decisões. E 3 livros que me ajudaram bastante a entender isso foram o Rápido e Devagar, o Previsivelmente Irracional e o Nudge. E eu vou falar um pouco para vocês do porquê que esses livros me ajudaram. Primeiro, o Previsivelmente Irracional, que é o livro do Dan Ariely. O Dan, ele explica de uma forma muito simples que a gente tem problemas na nossa tomada de decisão, que são os vieses cognitivos. É como se fosse mais ou menos uma ilusão de ótica. Você acredita que esse quadrado A e o quadrado B são da mesma cor? Eles são da mesma cor. Só que quando a gente olha, parece que não é. Por que parece que não é? Porque o nosso cérebro, ele tem alguns errinhos lá dentro dele. Então, o Dan Ariely, ele explica isso como se fossem ilusões cognitivas no nosso cérebro. E um exemplo muito claro é esse número, que na Dinamarca é 4% e na Áustria é 99%. Uma vez eu perguntei, o que vocês acham que é esse número? E aí falaram, é o número de austríacos. E eu achei até interessante, né, isso. Mas é o número de doadores de órgão. E por que, pessoal, que na Dinamarca tem menos doador de órgão, assim, consideravelmente menos do que na Áustria? Por conta de uma palavrinha mágica que chama default. O default é a opção padrão, é aquilo que já é, sem você precisar fazer nada. Sabe o episódio do Netflix passar sem você fazer nada? É uma opção padrão, é exatamente o default. Eu abri o meu Uber, né, para pegar o Uber algum tempo atrás, e veio pré-selecionado a opção de Uber Pool, que é um Uber que você pega para compartilhar com outras pessoas. E aí eu olhei e falei, nossa, mas por que já veio pré-selecionado? Eu não tinha essa consciência, né? E ao não ter essa consciência, eu acabei selecionando aquela opção sem nem saber por que eu estava selecionando aquela opção. Vou falar para vocês também de um exemplo aqui do Dan Ariely, que ele explica, onde você é manipulado muitas vezes a escolher uma opção sem nem saber. Fizeram uma pesquisa da revista The Economist, onde a opção da assinatura online era $59, a impressa 125 e as duas por 125. Claro, ninguém vai comprar a opção impressa por 125 se eu posso ter duas opções, né, por 125 também. O que aconteceu? Todo mundo aqui, a grande maioria, foi para o 125 das duas, né, impressa e online, e ninguém comprou a do meio. Aí você pensa, claro, Fábio, ninguém vai comprar essa do meio. Então, já que ninguém comprou, vamos tirar essa opção da equação e vamos mostrar só a opção online por 59 e a opção de online mais a opção impressa por 125. O que acontece aqui? A maioria das pessoas acaba comprando a opção de 59.
Então, na verdade, você não precisava comprar as duas, é que ela parecia uma opção mais atraente, você foi influenciado, manipulado, persuadido ou coagido a comprar essa opção mais cara. E essa opção do meio, essa opção que ninguém compra, ela é chamada de decoy. É uma opção que você coloca numa equação, ela faz a opção do lado direito aqui de 125 parecer melhor e você acaba influenciando. Tem até uma formulazinha. Se você tiver duas opções A e B e você quiser influenciar alguém a escolher a opção B, você coloca uma opção menos B na equação. Então, isso é uma forma que a gente tem, nós da ciência comportamental, economistas comportamentais, de influenciar as pessoas a tomar uma decisão. Porque você decide onde, quando e como, e se você vai comprar, se você vai clicar e se você vai curtir. Então, saber influenciar isso tem um poder gigantesco. E geralmente as pessoas de design têm esse poder, né? Então, se você tiver uma pessoa de design das suas redes sociais, essa pessoa tem o poder de influenciar todo mundo que está vendo tudo que você posta. Porque esse design inteligente, esse design que gera persuasão, ele é exatamente o design que vai fazer com que as pessoas cliquem e comprem os seus produtos. Vou dar um outro exemplo aqui. A Lemonade é uma empresa de seguros que recebeu um aporte de 13 milhões de dólares para reinventar o mundo dos seguros. Como se fosse assim, Uber para seguros. Né? Para vocês terem noção como eles são revolucionários, eles fizeram um sinistro ser aprovado em 3 segundos. Se você já precisou fazer um pedido de sinistro aí numa seguradora, você sabe que não leva 3 segundos. E sabe o Dan Ariely, aquele cara que escreveu o livro da economia comportamental? O Dan Ariely, ele foi contratado pela Lemonade como Chief Behavioral Officer. Tem o CEO, né, que é o Chief Executive Officer, que é como se fosse o presidente de uma empresa. Ele é como se fosse o presidente do comportamento. É o executivo do comportamento humano lá dentro, onde ele criou laboratórios de entendimento do comportamento humano e foi aplicando essas práticas nos produtos digitais da Lemonade para influenciar as pessoas. Eu cheguei a conhecer o Dan Ariely, ele inclusive me ajudou bastante com uma mentoria que ele fez na escrita do meu livro. Eu tenho muito a agradecer a ele. E o livro Consciência Digital, ele traz muito essa questão da ética, porque muita gente me pergunta, Fábio, se eu souber desses vieses cognitivos, dessas formas de influenciar, eu consigo manipular as pessoas? E eu digo que sim. Existem 2 tipos de influência. Existe a persuasão, que é você influenciar as pessoas a fazer o que elas querem e precisam, e a coação, que é você influenciar as pessoas a fazer o que elas não querem e não precisam. Então, a gente precisa ter muita consciência na hora que estiver influenciando as pessoas para criar o que eu chamo dos empurrõezinhos do bem. Né? O nudge é uma palavra do inglês que significa empurrãozinho. Então, os nudges digitais são esses empurrõezinhos que a gente dá nas pessoas. Assim como o Google colocar um resultado na primeira página, é um empurrãozinho, né? E um amigo meu que usava esse equipamento, ele tinha diabetes, e ele usava esse equipamento que ficava mostrando para ele quando ele deveria tomar a insulina dele. Esse é um exemplo de um empurrãozinho do bem. Você usar a teoria da economia comportamental, que sabe que você precisa tomar decisões rápidas, de quando comer, de quando tomar sua insulina, junto com a tecnologia, para ajudar você, ajudar as pessoas com diabetes a tomarem melhores decisões. E esses empurrõezinhos são os nudges. Essa palavra, ela me encanta porque não tem uma tradução exata para o português, né? Seria um empurrãozinho, como se fosse um empurrão pequeno. E o livro Nudge é o terceiro livro que eu quero trazer para vocês, desse mundo da persuasão, da economia comportamental. O Thaler ganhou o Prêmio Nobel em 2017 pela teoria dele do nudge. Né? O nudge é esse empurrãozinho que o mundo digital nos dá para a gente tomar uma decisão. O que acontece, pessoal? Como eu trabalhava no mundo digital, eu comecei a contar para as pessoas como elas estavam sendo influenciadas. Como se fosse o Mr. M lá que conta tudo sobre os mágicos, né? O segredo das mágicas. Eu comecei a contar. Eu falei, ó, pessoal, você está clicando nisso porque tem uma opção aqui que está te influenciando a clicar. E foi isso que eu chamei de digital nudge, ou os empurrõezinhos digitais. Essa teoria, ela serve para 2 grupos de pessoas. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje fazem parte desses 2 grupos. Vocês são empreendedores, vocês são criadores e vocês criam esse mundo digital.
Porque para empreender, hoje em dia, você tem que estar no mundo digital. E vocês também são cidadãos digitais, porque se você está assistindo essa palestra agora no YouTube, você está exatamente vivendo no mundo digital neste exato momento. Então, os empurrõezinhos, eles existem para influenciar e eles existem também para você expandir sua consciência sobre eles e não ser manipulado, para que você seja influenciado para o bem e que isso não gere manipulação. O livro que eu tenho em inglês chama Digital Nudge, eu fui traduzir ele para o português, e aí não tem uma tradução exata para o português, né? Eu acabei chamando ele de outro nome. Sou tão apaixonado por esse conceito, gente, que eu fiz até uma tatuagem no meu braço, com essa mão robótica, dando esse empurrãozinho aí na minha vida, porque isso realmente é uma paixão. E aí eu voltei e fui traduzir esse livro e não tinha tradução, né? Porque eu vivo dando palestra também fora do Brasil, eu sempre chamo de Digital Nudge, por exemplo, agora recentemente dei uma palestra em Amsterdã sobre os empurrõezinhos no mundo digital, e eu fiquei tentando traduzir isso aí para o português. Como é que eu chamaria isso, gente? O cara lá de Pombal, na Paraíba, que deu palestra em inglês, e agora, como é que eu chamo esse negócio aqui em português? Então, me veio na mente alguns nomes, e aí eu fui dar uma palestra sobre isso, e aí uma pessoa chegou para mim e falou: Ah, Fábio, agora eu entendi. Você está falando de nudge, que é esse empurrãozinho. Eu pensava que você ia falar de nudes. E aí, exatamente nessa palestra, tiraram uma foto minha cortando o G ali. E aí eu acabei tendo que traduzir realmente esse nome, porque se você colocar no Google hoje Fábio Nudge, vai vir muita coisa sobre o livro. Não coloquem Fábio Nude, porque eu não sei o que vai aparecer no Google se você colocar. Deve ser aquele cara lá. Então eu lembrei muito de um retiro espiritual que eu fiz com o autor do livro O Poder do Agora, o Eckhart Tolle, onde a gente falou muito da palavra consciência. Então eu chamei o livro em português de Consciência Digital. Ele foi publicado, saiu em várias mídias, e muita gente chegou para mim e falou assim: faz um resumo, Fábio, desse livro Consciência Digital. Se eu não fosse ler o livro, se eu fosse saber só o básico, o que você me diria? E aí, na edição 2 do livro, que eu publiquei depois, eu fiz o conceito dos 5 Cs, que é assim que eu quero fechar com vocês aqui agora, falando o que são os 5 Cs da consciência digital. O primeiro C é o C do controle das decisões digitais. Quem controla o seu celular é você ou é o seu celular que te controla? Pensa nisso. Será que você controla o que você está fazendo ou você é controlado? Então, ter o controle das suas decisões é muito importante. Durante esse meu tempo também palestrando e falando desse livro, muita gente me disse que não conseguia manter um equilíbrio conectado-desconectado, né? Ficava conectado muito mais tempo do que desconectado. Então, o segundo C é o C do equilíbrio conectado-desconectado. Eu sugiro que vocês também pensem sobre isso, analisem quanto tempo vocês ficam conectados, porque ninguém é imune sobre isso, não tem vacina. Eu também não sou. Eu estava num jantar com a minha namorada no celular, e aí ela olha para mim e fala: ô, seu inconsciente digital, aí você fala do negócio e está no celular, né? Mas isso acontece. Eu falo sobre isso porque eu também sofro com isso, né? Até hoje eu ainda sofro. Comecei até a fazer brincadeirinha na internet, dizendo o que era um comportamento inconsciente, consciente. E o que me impressiona aqui, gente, aquela mulher ali atrás, ela não se mexeu. Olha só, ela tá no celular parada. Mas vamos lá, o terceiro C da consciência digital é você ter o conhecimento sobre os vieses inconscientes. Mas o que é viés inconsciente, né? Lembra daquele menininho do Sexto Sentido que via gente morta? Eu vejo vieses. Em todo lugar que eu olho, eu consigo ver um viés, né? Eu estava comprando aqui essa assinatura do Evernote, eu vi que o jeito que eles colocaram está me influenciando a comprar, né? Eu estava vendo o preço de iPhone e aí você pensa: nossa, mas se eu olhar desse jeito, o iPhone 11 por 699 parece caro. Mas se eu olhar desse jeito, ele não parece tão caro. Olha um decoy aí, né? Olha a gente sendo influenciado a tomar uma decisão. Eu gosto muito desse exemplo, que é do site Economia Comportamental, que me inspira bastante, onde ele mostra que se você for comprar um café e tiver 2 cafés desse jeito, você provavelmente vai comprar o de 4,50. Mas se for desse jeito, você vai falar: nossa, o de 7 é só 25 centavos mais caro, e ele vem bem mais, né? Aí você acaba comprando, nem toma o café todo, cai nessa isca, nesse efeito isca, e muitas vezes nem sabia que estava caindo num empurrãozinho.
E, gente, a gente falou aqui de 1 ou 2, mais ou menos, desses empurrõezinhos e dos vieses cognitivos. Mas existem mais de 180 vieses cognitivos mapeados. Então, sugiro vocês darem uma olhada nisso, porque tem muito viés que dá para aplicar no seu negócio para que você consiga influenciar as pessoas. E para fechar, o quarto C é a concentração. Você já imaginou durante esse tempo quantas vezes você já foi interrompido? Quantas vezes você já foi distraído? Então, ser consciente digital também significa ter foco e ter concentração. E o quinto C tem a ver com as fake news. É importante você ter pensamento crítico, duvidar sempre antes de acreditar e verificar sempre antes de repassar qualquer coisa que você receba. Porque se a gente não tiver essas 5 habilidades, a gente vai acabar sendo manipulado, espalhando fake news, deixando a tecnologia controlar a gente. E aí você deve estar pensando, e agora? O que eu faço? O que eu sugiro você fazer são 2 coisas. Como empreendedor, é você usar essa persuasão digital para influenciar as pessoas a fazer algo que elas precisam e que está alinhado com o seu negócio. E como um cidadão digital, que todos nós aqui somos, eu recomendo vocês trabalharem nessa expansão da consciência digital, melhorando essas 5 habilidades. Porque eu tenho um sonho de ser bilionário, não é financeiro, eu tenho um sonho de impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. E se você saiu daqui hoje impactado, nem que seja um pouquinho, se amanhã as suas decisões digitais vão ser decisões mais conscientes, eu ganhei o meu dia. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.